Você já experimentou a transformação que a palavra de Deus pode trazer à sua vida? Estamos avançando na jornada de ler a Bíblia toda em um ano, e cada dia é uma nova oportunidade para crescer espiritualmente, fortalecer a fé e alinhar nosso coração com os propósitos de Deus. No devocional de hoje, dia 86, 27 de março, mergulharemos em Números 22, 10 e 21 a 41 e Números 23.1 a 26, Romanos 5 e 6 e Salmo 37, 32 a 40, passagens que nos ensinam sobre a soberania de Deus sobre todas as situações, a justificação pela fé, o poder do perdão, a importância de edificar nossa vida sobre Cristo e a certeza de que o Senhor sempre sustenta os justos. Antes de continuarmos, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum devocional. E se essa palavra tocar seu coração, compartilhe com alguém que também precisa desse alimento espiritual. Deus quer falar com você hoje. Continue assistindo e permita que essa leitura fortaleça sua caminhada de fé. Números 22, 21 a 41. Balaão e sua jumenta. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. A ira de Deus se acendeu porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se pôr no caminho e impedir sua passagem. Enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e a fez voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num lugar onde o caminho se estreitava, entre os muros de 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso, Balaão bateu nela outra vez. O anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou, apesar de Balaão ainda estar montado. Num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar. "O que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes?" perguntou ela a Balaão. "Você me fez de tolo", gritou Balaão. "Se eu tivesse uma espada, mataria você." "Mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda", disse ela. "Alguma vez eu fiz algo parecido?" "Não", respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. "Por que você bateu 3 vezes na jumenta?" perguntou o anjo do Senhor. "Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse se desviado, certamente eu teria matado você e poupado a vida da jumenta." "Pequei", disse Balaão ao anjo do Senhor. "Não percebi que estavas no caminho impedindo minha passagem. Se te opões à minha viagem, voltarei para casa." O anjo do Senhor disse a Balaão: "Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser." Balaão seguiu viagem com os oficiais de Balaque. Quando o rei Balaque soube que Balaão estava a caminho, saiu para se encontrar com ele numa cidade moabita junto ao rio Arnon, na fronteira de seu território. Balaque perguntou a Balaão: "Não, mandei chamá-lo com urgência? Por que não veio de imediato? Não acreditou em mim quando eu disse que lhe daria uma grande recompensa?" Balaão respondeu: "Agora estou aqui, mas não posso falar o que bem entender. Transmitirei apenas a mensagem que Deus puser em minha boca." Então Balaão acompanhou Balaque até Quiriate-Huzote. Ali, Balaque sacrificou bois e ovelhas e mandou entregar porções da carne a Balaão e aos oficiais que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque subiu com Balaão até Bamote-Baal. De lá podiam ver uma parte do povo. Números 23. A primeira mensagem de Balaão. Balaão disse a Balaque: "Construa aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros." Balaque seguiu as instruções de Balaão, e os 2 ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Então Balaão disse a Balaque:
Fique aqui junto aos holocaustos, enquanto eu vejo se o Senhor virá ao meu encontro. Depois lhe direi o que ele me revelar. Em seguida subiu sozinho até o topo de um monte sem vegetação, e Deus veio ao encontro dele. Balaão disse: Preparei 7 altares, e ofereci um novilho e um carneiro em cada altar. O Senhor deu a Balaão uma mensagem para o rei Balaque e disse: Volte até onde Balaque está e transmita-lhe essa mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos, e com ele todos os líderes de Moabe. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu: Balaque me trouxe desde Arã. O rei de Moabe me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Venha e anuncie a condenação de Israel. Mas como posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Do alto dos rochedos eu os vejo, dos montes os observo. Vejo um povo que vive só, separado das outras nações. Quem pode contar os descendentes de Jacó, tão numerosos quanto o pó? Quem pode contar ao menos 1/4 de Israel? Que eu morra como os justos, que meu fim seja como o deles. Então o rei Balaque disse a Balaão: O que você me fez? Eu o trouxe aqui para amaldiçoar meus inimigos. Em vez disso, você os abençoou. Balaão respondeu: Como eu poderia transmitir algo diferente daquilo que o Senhor pôs em minha boca? A segunda mensagem de Balaão. Então Balaque lhe disse: Venha comigo a outro lugar. Dali você verá outra parte do povo, mas não ele todo. Amaldiçoe dali o povo. Então Balaque levou Balaão ao campo de Zofim, no alto do monte Pisga. Construiu ali 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse ao rei: Fique aqui junto aos holocaustos, enquanto eu vou ao encontro do Senhor. Então o Senhor veio ao encontro de Balaão e lhe transmitiu uma mensagem e depois disse: Volte até onde Balaque está e transmita-lhe essa mensagem. Balaão voltou e encontrou o rei junto aos holocaustos, e com ele todos os oficiais de Pesintzitzi, Moabe. O que o Senhor disse? Perguntou Balaque. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu. Levante-se, Balaque, e preste atenção. Ouça-me, filho de Zippor. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Ouça, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou, e não posso anular sua bênção. Quando ele olha para Jacó, não vê maldade alguma. Não vê calamidade à espera de Israel. Pois o Senhor seu Deus está com eles. Foi aclamado como seu rei. Deus os tirou do Egito. Ele é forte como o boi selvagem. Encantamento algum pode tocar Jacó. Magia alguma tem poder contra Israel. Agora se dirá a respeito de Jacó: Vejam o que Deus fez por Israel. Este povo se levanta como leoa, como leão majestoso que desperta. Não descansa enquanto não devora a presa e bebe o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: Pois bem, se não os amaldiçoar, pelo menos não os abençoe. Mas Balaão respondeu: Não lhe avisei que faria apenas o que o Senhor me ordenasse? A terceira mensagem de Balaão. O rei Balaque disse a Balaão: Venha, eu o levarei a mais um lugar. Quem sabe Deus se agrade de que você os amaldiçoe. Dali, Balaque levou Balaão até o topo do Monte Peor, de onde se vê o deserto. Mais uma vez Balaão disse a Balaque: Construa 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Romanos 5. A fé produz alegria. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que
Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A diferença entre Adão e Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus, Cristo nosso Senhor. Romanos 6. Libertados do poder do pecado. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto,
Ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer. Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado. Mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam, fazer coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salmo 37, 32 a 40. O perverso fica à espreita do justo e procura matá-lo. O Senhor, porém, não deixará que o perverso tenha sucesso, nem condenará o justo quando ele for julgado. Ponha sua esperança no Senhor e ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará e lhe dará a terra, e você verá os perversos serem destruídos. Vi pessoas más e cruéis florescerem como árvores em solo nativo, mas quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. Observe os que são íntegros e justos. Um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. Os rebeldes, porém, serão destruídos de uma só vez. Não tem futuro algum. O Senhor salva os justos. Ele é sua fortaleza em tempos de aflição. O Senhor os socorre e os livra dos perversos. Ele os salva, porque nele se refugiam. Encerramos nosso devocional de hoje, renovados pela palavra. Cada dia na presença de Deus é um passo para mais perto do seu propósito e da vida abundante que Ele deseja para você. Não pare agora. Se hoje essa palavra edificou seu coração, siga firme, pois amanhã há mais um devocional poderoso esperando por você. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas e espalhar a palavra de Deus. Nos vemos amanhã para mais um dia de crescimento espiritual.